Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos estar confeccionando um sutiã com a base do elástico que nós já encapamos aí no canal. Então nós vamos precisar para esse sutiã renda, que eu já cortei minha base aqui em renda, laço. Eu tenho esse lacinho da cor, que ele é pequeno, mas eu gosto muito desse grande também, mas eu não tenho exatamente da mesma cor. Um par de bojo, só que eu não gosto de fazer com essa aba. É muito difícil eu fazer, eu sempre corto ela assim, ó. Eu só ponho a tesoura aqui e acompanho esse corte, ó. Eu já acompanho e sai lá na frente. Dessa forma aí. Nós vamos precisar de 2 aros. Quem gostar do de ferro, pode estar comprando de ferro, mas eu prefiro o de plástico. Vamos precisar de 2 regulador, 2 argolas, na mesma numeração da alça, tá? A mesma largura da alça, aí vocês compram o regulador e a argola. Esse aqui eu comprei no mesmo tom da alça, mas tem ele transparente e tem ele metal também. O fecho, fecho aqui é o tradicional, tem ele mais largo também. Viés, deixa eu mostrar esse viés aqui. Esse viés aqui é aquele que tem o meio, ele tem um risquinho no meio, que é aonde a gente faz a dobra. A gente faz a dobra, ele já tem a marcação do meio aqui, ó. Que é o viés. Linha da mesma cor. Esse daqui, ele já chama viés taquara, que é o que a gente coloca a gente coloca esse aqui, ó, o aro. Ele chama viés taquara. Então, quando vocês for comprar, vocês já sabem que se falar viés taquara é esse daqui. E o viés já é aquele outro. E o elástico encapado, que nós já encapamos, né? E também eu vou utilizar um pedaço. Esse daqui tem 7 centímetros. Tem 7 centímetros assim. E eu medi um bojo. Peguei o bojo e medi ele assim, ó. Deixei sobrando 1 centímetro de um lado, outro do outro. Aqui vai dar pros dois, tá? Então, eu medi o bojo. No caso aqui pro G, aquele bojo ali é o 44, ele é o G. Então, esse daqui deu 21 centímetros. Quase 22. Por 7. Então, basicamente, é isso aqui que a gente precisa para poder fazer o sutiã. Aqui eu já tirei o molde. Eu já cortei na base. Eu coloquei a base no limite, assim, bem fininha aqui, ó. Porque a gente vai estar usando o elástico. Porque sempre quando eu vou fazer, eu gosto de deixar a base um pouquinho mais larga. Já que eu fiz ele... Já conta, isso aqui é uma base P, então a base G ia ficar passando aqui, né? Aí eu fiz ela mais estreitinha pra poder colocar o elástico e não ficar tão largo. Então aqui eu já tirei a base da renda. Eu não faço o molde do bojo, eu já faço direto, porque os bojos variam bastante de tamanho, então eu já faço direto. Aqui eu não separei, eu deixei uma tira larga e já vou emendar
renda. Então, vou pegar aqui a parte do bico. Peguei o bico da renda e sobrepus o meu pedaço aqui de pano. Vou sobrepor mais ou menos 1 centímetro. Eu gosto de passar a galoneira, mas eu vou fazer aqui na máquina zigue-zague, né? Pra vocês verem que dá pra fazer somente na zigue-zague. E se por acaso, às vezes, tem alguém que não tem a zigue-zague, eu já fiz só na reta. Aí, quando é na reta, a gente passa um ponto aqui, uma costura aqui já beirando o pezinho da renda. Depois a gente pode fazer mais uma com um pezinho de máquina, né? Então, aqui eu vou passar o zigue-zague até chegar no final, emendando a renda, até chegar aqui no final do meu tecido, da minha faixa aqui. Ficou dessa forma. Passei o zigue-zague aqui do outro lado. Então, ficou assim. Agora, eu não separo ainda. Eu pego o bojo, ponho ele assim, ó, do lado certo do pano, no avesso do bojo. Ó, coloco ele assim. Só que aqui, ó, eu deixo uma vaga aqui, eu deixo 1 centímetro mais ou menos. Mas aqui eu coloco rente, bem rentinho, ó. Coloco ele bem rentinho aqui e vou passar uma costura de meio centímetro. Eu vou passar aqui, não na beirinha, mas meio centímetro aqui. Bem pouquinho mesmo. Eu vou passar e aqui não tem problema não. Podem colocar o bojo e ir aqui, ó. Não deixa eu fazer assim, porque senão depois dá diferença aqui, ó. Então, nós vamos organizando ele, colocando bem na beirinha. Bem na beirinha e vou mexendo até chegar aqui na pontinha do bojo. Aqui, dessa forma. Passei aqui. Não esqueça do retrocesso no início e no final, tá? Passei bem na beirinha, o único lugar que ainda sobra um pouquinho aqui na curva que ficou. Aqui eu voltei lá ao normal. Se por acaso não costurar, ficar, mas é bom. Eu gosto de tirar aqui, ó. Mesmo que a gente colocou rente, mas aqueles meio centímetro ficou aqui. Então, eu venho e tiro a metade dele e deixo ele mais fininho. Aqui eu já pego o meu tecido, né, minha parte, e já puxo ele pra cá. Já puxo ele, mas não estica muito, porque senão o bojo, ele puxa o bojo, mas vai organizando essa parte. Vai organizando e costurando. Aqui, a costura que eu vou fazer, eu vou organizando ele aqui, ó. Com uma solta bem difícil, mas eu vou organizando ele, jogando, puxando aqui, ó, de leve. Eu vou passar uma costura bem na beiradinha do bojo, nele todo aqui, ó. Tá? Aqui eu puxo, quando chegar mais ou menos aqui, ó, nessa parte, o excesso de pano que tiver, eu vou e faço um frangidinho aqui. Eu vou fazer esse e vou mostrar pra vocês. Dessa forma aqui, ó, vou organizando e vou passando a costurinha reta aqui na beirinha. Eu vou puxando bem de leve, só pra organizar lá, ó, essa parte já organizou. E vou passando a costurinha. Quando chegar aqui no meio, eu vou vir aqui atrás, vou organizar essa parte para ele ficar bem rente, para não ficar torcido. E aí vai sobrar um pouquinho aqui embaixo. Então é aqui que eu vou organizando ele e fazendo um franzido, tá? Que essa parte tem que ficar toda aqui para essa parte aqui ficar reta. Essa parte aqui tem que ficar assim.
E os demais panos que sobrar, eu ponho ela toda aqui. Aqui, ficou assim. Tá vendo a parte que eu falei fazer o franzidinho? Não fica feio, ó. Só fazer o franzidinho sem deixar ele muito grosso. Tá? Não fica grosso, fica, ó, de lado assim, dá pra vocês verem que não fica grosso. Então, aqui eu já terminei, eu vou fazer a outra parte e já volto aqui por dentro, ó. Prendi aqui a lateral, prendi ali, tá? Vou fazer o outro e volto mostrando pra vocês como é que eu já monto na base. Já fiz o outro, mas antes de vocês cortar o excesso desse daqui, igual eu fiz com esse aqui, que eu cortei, vocês já medem. Medem desse lado, tá vendo que aqui deu diferença? Esse de lá ficou mais baixo do que o de cá. Agora, já aqui eu já medi e não deu diferença. O de cá já ficou certo. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu volto aqui, desmancho daqui até aqui pra mim poder puxar isso aqui mais um pouquinho pra ficar igual o outro. Pra depois eu cortar o excesso. Aqui já com os dois buchos encapados, já medi tudo. Eu vou pegar minha base, aqui tá minha base. Vou virar ela pra cima, né? O lado certo aqui tá pra cima. Eu vou pegar primeiro o bojo do lado esquerdo, porque se eu pregar o lado direito, vai ficar difícil pra mim pôr o esquerdo. Então, eu ponho o esquerdo primeiro, com a base virada aqui pro meu lado. Eu já coloco o esquerdo. Eu pego ela e viro, né? E aqui eu vou posicionar ela deixando meio centímetro aqui, ó. Pra mim ter a certeza que eu peguei certinho. Pra cima. E o outro lado, eu vou costurando e casando ele certinho. Até chegar aqui no final da base, que essa ponta vai ter que casar com essa ponta aqui. Certo? Aí depois que eu já tiver colocado, eu venho, meço aqui o tanto que eu deixei aqui, eu deixo desse lado aqui também. E aí eu vou casando desse lado aqui também até chegar no final, certo? Aqui já coloquei os dois. Aqui sempre olhando a altura, deixei meio centímetro aqui de um lado do outro. Aqui o tanto que sobrar desse lado, tem que sobrar desse lado para não ficar torto. E se não sobrar de um lado, do outro também não pode sobrar, né? Aqui eu passei a costurinha quase rente com a outra, que eu passei primeiro, prendendo a outra parte. Agora, nós vamos colocar o viés taquara. Já posicionei aqui para poder ficar melhor de eu mostrar. Eu gosto de colocar dessa forma. Eu jogo a base toda para trás. Jogo ela toda para trás. E vou dando uma puxadinha assim para não embolar a base debaixo do bojo. Então, sempre eu venho, dou uma puxadinha na base aqui, ó. E seguro aqui. Aí eu prendi e vou colocando o viés. O viés tem um lado mais curvo, ó. Então, essa parte aqui mais curva, é mais pequena, sabe? Aí, coloco ela pra dentro do bojo. Então, pus ela aqui pra dentro. A parte mais larga, ela fica aqui pra fora. Aqui, eu vou posicionar ele. Vou passar uma costurinha na beirinha do viés taquara. E vou passar ele acima dessa costura que eu fiz, pra poder tampar essa costura aqui. Por isso que eu gosto de jogar a base pra fora, porque senão do outro lado pode escapar e não fazer o press-ponto. Então, eu jogo a base lá pra trás, né? E aqui eu vou pondo, mas não deixo ultrapassar o bojo pra cá, não. Assim, não. Esse aqui tem que ficar ou no meio, ou mais ou menos
pra baixo do meio um pouquinho. Aí eu vou passar nele todo. Aqui eu deixo uma folga de mais ou menos uns 2 centímetros. E já entro no outro e vou até o final. Aqui já coloquei o viés. Vocês têm que costurar, não sei se dá pra ver. Aqui a linhazinha. Bem na beiradinha. Porque senão o arco não passa. O aro não passa. Então tem que costurar bem aqui na beiradinha e fazer o outro acabamento aqui. Já tem mais ou menos uma guia aqui, ó. Tem um aqui no de cima e no de baixo também tem mais ou menos o lugar que a gente tem que passar a linha. Então, agora eu vou recortar essa rebarba. Não esqueça de sempre dar retrocesso no início e no final da costura, para não desmanchar, certo? Então, aqui a gente vai tirar a rebarba até no rumo do bojo. Aqui é o bojo, ó. E aí, nós vamos cortar essa rebarba até no rumo do bojo. E agora, a gente já vai jogar a nossa base pra cá. E vai dando uma leve, não muito assim, bem pouquinho. Só para não ficar enrugado. E vamos passar uma costura de acabamento aqui já na outra ponta. Nós costurou aqui na ponta de cima. Agora, nós vamos passar nessa outra beiradinha aqui. Quando chegar aqui, ó, faz a mesma forma. Aqui, se vocês quiserem, já pode cortar aqui no meio. Eu vou cortar. E aí, vocês vêm, faz o retrocesso, já muda pro outro lado e termina. Primeiro, vamos cortar essa rebarba aqui. Mais uma coisa, quando vocês for cortar, vocês façam isso. Segura o bojo, segura a base bem firme atrás, para vocês ir cortando, porque senão a ponta da tesoura pode pegar na base. Isso já aconteceu muito comigo, e sair picando a base, dando aqueles piques até o final. Então, vocês segurem um bojo e segurem a base para poder recortar sem estragar nem a renda e nem o tecido, se for o caso, tá? Esse lado aqui eu já cortei, ó. Eu já cortei. Aí eu vou revirar ele e vou fazer o acabamento. Aqui eu já passei. Já fiz a finalização aqui, bem na beiradinha, porque não pode costurar o meio aqui, senão não consegue passar. Aqui eu não mostrei, mas eu terminei e joguei as duas pontas pra cá, trancei elas, passei essa pra lá, aquela outra pra cá, e passei uma reta mesmo. Mas pode passar uma zigue-zague também. Aqui eu vou colocar o lacinho. Vou colocar o lacinho, vou passar um zigue-zague pra prender ele. E vou colocar o aro. Agora eu tenho que colocar o aro por aqui. Aqui agora vocês colocam o aro. Aqui tem, se vocês olhar, tem um lugarzinho de colocar o aro. Eu coloco ele com essa parte mais pequena aqui, ó. Eu enfio ele pela lateral e coloco, tá? Se vocês verem que chegou aqui e ainda sobrou aqui, a hora que estiver faltando mais ou menos um dedo aqui, ó, vocês podem vir e cortar ele e acabar de empurrar, que aí ele fica certo, porque tem uns que acaba ficando pequeno. Aqui é a alça eu acho que a maioria sabe já fazer. Passa primeiro no regulador, fia do lado, faz a voltinha. Aqui organiza ele aqui e vem e passa uma costura reta. Depois,